Oi pessoal, tudo bem? Como vocês devem ter visto no título aí do vídeo, esse é um vídeo para te explicar como fazer o teste T independente nesse software que chama JASP. Então, uma explicação básica aí, o JASP, ele é um programa que, assim como o SPSS, ele é point and click. Então, basicamente, ele tem uma interface mais amigável para o usuário. A gente vai clicando e selecionando as variáveis, colocando em caixinhas. Uma vibe muito parecida com o SPSS nesse ponto. Então, é uma vantagem que eu vejo em relação ao R, que tem uma interface menos amigável, né? Porém, e agora vem as grandes vantagens dele, o JASP é um programa gratuito, de uso livre, ele é open source, e além disso, ele é um programa que é muito bem pensado, vocês vão ver isso quando a gente falar do teste T independente. Então, eu acho ele muito intuitivo para usar em algumas coisas. Então, por exemplo, para a gente fazer o teste T independente, na mesma janela que a gente faz o teste T, a gente já consegue pedir normalidade por grupo, que é o correto, a gente já consegue pedir homogeneidade, a gente tem ali, ele também calcula tamanhos de efeito e tamanhos de efeito diferentes, então ele tem mais recursos, né? E além disso, ele é um software que está sendo constantemente atualizado. Ele inclusive fala isso nessa página inicial, né? Pode ver que no rodapé ele tá falando aí, ó, se o JASP não fizer tudo o que você quer hoje, cheque de novo amanhã. O JASP está em constante desenvolvimento, né? Então, quando aparece, como tá aparecendo aqui, veja, baixa a próxima versão, eu já fico animada, porque geralmente tem coisas legais que foram adicionadas. Então, eu recomendo realmente, acho o JASP um programa muito bom. E o que roda por trás dele é o R, né? Então, enfim, R perfeito também, né? A instalação do JASP é super intuitiva, então você vai abrir aqui o site JASP Stats, né? -stats.org/download, e aqui já vai ter a opção para você baixar de acordo com o seu sistema operacional. Depois de baixar, é só instalar de acordo com as instruções aí do seu sistema operacional. Bom, então para fazer esse teste T independente, a gente vai usar esse banco de dados que a gente está vendo aqui, que a gente tem uma identificação para cada sujeito. Esses sujeitos aqui são alunos e a gente tem também o gênero deles, o tipo de escola, se é pública ou privada, e a posição que eles sentam na sala, se eles sentam na parte da frente da sala ou se eles são da galera do fundão. E a gente tem as notas de biologia, física e história desses alunos, tá? A ideia aqui é que a gente compare as notas, por exemplo, de biologia dos alunos que sentam na frente e que sentam nos fundos da sala. Como a gente quer comparar uma variável numérica, que no caso é a nota, entre dois grupos, frente e fundos, faz sentido a gente usar o teste T. Nesse caso, veja que a posição que o aluno senta na sala cria grupos independentes. Por quê? O grupo fundos é composto por alunos diferentes daqueles alunos que estão no grupo frente. Então, a gente tem aí grupos independentes, formados por sujeitos experimentais diferentes. Como a gente tem grupos independentes, o que a gente vai fazer é justamente um teste T independente, ok? Um detalhe chatinho aí é que o JASP não abre arquivos que estão no formato Excel. Então, para que essa base de dados seja lida lá, a gente vai ter que salvá-la primeiro em CSV, que é aquele formato de separado por vírgula. Por outro lado, aí vem a boa notícia, não é um problema os dados estarem dessa forma, né? Como, por exemplo, MF, privada e pública, fundos, ou seja, as variáveis categóricas estarem como texto. Para alguns softwares, isso vai ser um problema, mas para o JASP não é. Então, a gente vai agora salvar isso em CSV para abrir no JASP. Para isso é simples, você vai vir aqui em salvar como no arquivo e você vai aqui selecionar que você quer separado por vírgula. Cadê? CSV, valores separados por vírgula. Então, vou salvar aqui com o mesmo nome. E você vai ver, nesse caso eu já tinha, né, por isso que ele perguntou se eu queria substituir, mas você vai ver que vai aparecer aqui um aviso falando, olha, tem uma possível perda de dados, alguns recursos são perdidos quando você salva em CSV.
Tá tudo bem, a gente tá ciente disso. Uma das coisas que ele vai te avisar, inclusive, é que se você tiver mais abas aqui, só salva uma delas. Tudo bem. Então, salvamos, a gente tá pronto para abrir o JASP e começar a análise lá. Bom, então esse é o JASP. Aqui a gente vai começar abrindo uma base de dados, então eu vou procurar aquele CSV aqui no meu computador, então eu vou vir aqui, ó, Computer, aqui é a pasta já, né, esse teste independente, e vou abrir essa base de dados que chama banco de dados 3.csv. Veja que quando a gente clica, ele já identifica as variáveis, o tipo de variável, e a gente tem aqui algumas opções, inclusive, de mudar. Então, por exemplo, viu que aqui o pública ficou meio esquisitinho, né? Vou ver se a gente consegue mexer nisso. Aqui, ó, se eu clicar 2 vezes em sujeito, eu consigo editar esse tipo de variável. Cadê? Aqui, ela é uma scale, eu posso dizer que ela é nominal, tá vendo? E a gente consegue editar. Aqui, gênero, a mesma coisa, ele já identificou que é nominal, né? Que ele representa aqui por essas 3 bolinhas, e ele já colocou aqui, ó, que é feminino e masculino. Inclusive, eu tenho a opção aqui de mudar a ordem, né? Então, se eu quiser mudar a ordem das variáveis, eu consigo. Isso vai ser importante para algumas análises, não para o teste T. Escola, ele identificou aqui corretamente. Opa! Só quero ver se eu consigo mudar aqui. Peraí. Se eu consigo mudar aqui para pública com acento, ó. Pronto. Ok, mudou. Então, posição na sala, nota de biologia, nota de física, nota de história, tudo ele identificou que é uma variável numérica, né? Tá aqui com o símbolo de scale. Então, pronto, a gente tá pronto para começar realmente a fazer as análises. Quando a gente clica aqui em análises, né, ou já vai estar nesse modo, a gente tem aqui a opção de fazer o teste T, a gente vem em t-tests e a gente clica aqui no Independent Samples t-test. Uma desvantagenzinha é que o JASP é em inglês, ele não tem essa tradução. O Jamov tem, mas como eu falei para vocês, eu optei por fazer o teste T no JASP porque ele tem alguns recursos a mais. Ele sempre também vai oferecer a abordagem clássica, que é a frequentista, é a que a maior parte dos softwares fazem, e a Bayesiana. A gente vai fazer a frequentista padrão. Então, Independent Samples t-test é o nosso teste T para amostras independentes. Quando a gente clica aqui, ele vai abrir uma janelinha, tá vendo que é bem point and click mesmo, a gente vai transferindo as variáveis. E aqui eu vou dizer que eu quero que a variável de agrupamento seja a posição na sala e que as variáveis dependentes que eu quero comparar ali, de acordo com a posição na sala, são, por exemplo, nota de biologia, nota de física e nota de história. Posso fazer todas de uma vez. Só de fazer isso, ele já vai gerar aqui o resultado, né? Então, a gente tem aqui nessa coluna o valor de T, aqui o grau de liberdade e aqui o valor de P. Então, por exemplo, a gente já vê que a gente tem diferenças, porque o P é menor que 0,05 para nota de biologia e nota de física, mas não para nota de história. Mas calma lá. Antes da gente sair interpretando o resultado, etc., a gente vai pensar se o teste T, e principalmente esse teste T padrão básico, faz sentido para esse tipo de dado que a gente está trabalhando. O teste T independente, ele tem 2 exigências. Uma delas é que a gente tenha distribuição normal, normalidade. E essa distribuição normal, ela deveria ser pensada por grupo, ou seja, eu deveria ter, no caso aqui estou comparando frente e fundos. Eu deveria ter os alunos que sentam na frente apresentando, por exemplo, uma nota de biologia com distribuição normal e os alunos que sentam nos fundos da sala também apresentando as notas com uma distribuição normal. Então, essa distribuição normal, ela deveria ser por grupo, esse é o mais correto. Então, a gente vai avaliar a normalidade da distribuição por grupo. Por padrão, o JASP já faz isso por grupo. A outra exigência, além da normalidade, é uma que é a homogeneidade de variâncias. O que isso significa? A gente espera que as notas de biologia do grupo frente variem de forma meio parecida com as notas de biologia do grupo fundos. Isso chama homogeneidade de variâncias. A gente não quer um grupo que seja muito conciso, todo mundo com notas muito parecidas, e outro grupo que a gente tenha variações muito grandes. A gente consegue avaliar essa homogeneidade de variâncias por um teste que chama teste de Levene. Então, vamos avaliar essas 2 suposições, normalidade e homogeneidade. Para isso, a gente vai descer aqui, ó, e a gente vem aqui no Assumption Checks, que seria aí checagem dos pressupostos. Se a gente
clica aqui em Normality, ele já vai fazer um teste de normalidade para todas as nossas variáveis dependentes. Então, ele fez aqui para nota de biologia, nota de física e nota de história. E o que eu acho muito bom no JASP é que ele já faz esse teste de normalidade por grupo. Então, ele fez o teste de normalidade para o grupo frente, o teste de normalidade para o grupo fundos, né? Para a nota de biologia. Aí, para a nota de física, a mesma coisa, ó, tem o teste de normalidade para o frente, teste de normalidade para fundos. Então, e assim sucessivamente, né? Primeira coisa aqui, né? Como a gente interpreta esse teste de normalidade? Esse teste de normalidade que é feito é o teste de Shapiro-Wilk, que é, de fato, o teste mais recomendado para a gente avaliar a normalidade. Ele é o teste que tem mais poder, mesmo com amostras menores. E a interpretação dele vai ser a seguinte: se o valor de P aqui for maior que 0,05, a gente vai considerar que a gente tem dados com distribuição aproximadamente normal. Se o valor de P for menor que 0,05, a gente tem um desvio da normalidade significativo. Então, veja que para todos os nossos valores de P aqui, a gente teve valores de P acima de 0,050, 0,05. Portanto, todos passam no teste de normalidade. Para nenhum deles, a gente vai rejeitar a hipótese nula de que os dados seguem distribuição normal. Ou seja, para todos esses grupos e para todas essas notas, a gente vai considerar que o pressuposto da distribuição normal foi atendido. Veja que o próprio JASP coloca aqui uma notinha. Ele está falando, olha, se o resultado for significativo, ou seja, se o P for menor que 0,05, isso sugere um desvio da normalidade. Então, o nosso, a gente não teve resultados significativos, está tudo ali atendendo ao pressuposto de normalidade. O outro pressuposto que a gente tem é da igualdade de variâncias, ou a gente acaba usando mais o termo homogeneidade de variâncias. Para fazer essa análise, a gente vai clicar aqui em Equality of Variances. Então, igualdade de variâncias. Por padrão, ele faz esse teste aqui, que é o Brown-Forsyth. Eu não sei se tem literatura dizendo que ele é melhor que o Levene, mas de longe o que é mais usado é o Levene, que tem a opção também de fazer, que é esse aqui. É só clicar aqui, ó, Levene. Então, ele vai fazer a avaliação da igualdade de variâncias pelo teste de Levene. A gente vê aqui que para a nota de biologia, a gente tem um P maior que 0,05. Mas para as notas de física e história, o P é bem pequeno, inclusive ele é menor que 0,001. Então, aqui a gente tem testes que estão significativos, né? Como que a gente interpreta o resultado de um teste de Levene, um teste de homogeneidade de variâncias? A hipótese nula desse teste é que as variâncias são iguais, a gente tem homogeneidade de variâncias. E a hipótese alternativa é que a gente não tem homogeneidade de variâncias. Portanto, quando o valor de P for maior que 0,05, isso indica que a gente tem homogeneidade de variâncias, a gente vai ficar com a hipótese nula. Quando o P é menor que 0,05, então a gente não tem homogeneidade de variâncias, os grupos são heterogêneos. Então, para o nosso caso, a gente vê que para a nota de biologia a gente tem homogeneidade de variâncias, a gente pode seguir com o teste T normalmente. Mas para as notas de física e história, a gente não tem essa homogeneidade. O que faremos? Se acalme, existe uma solução. Agora sim, vamos voltar lá para a tabela do teste T para a gente conseguir interpretar os resultados. Só que lembre-se, né, para a nota de biologia tá tudo certo, a gente pode fazer o teste T. Mas para as notas de física e história, a gente tem aquele problema da heterogeneidade de variâncias. E veja que o próprio JASP coloca isso para você. Ele colocou uma letrinha A aqui, tá vendo? E ele fala assim, olha, essa letrinha A é porque você tem um teste de Levene significativo, portanto um P menor que 0,05, sugerindo uma violação do pressuposto de igualdade de variâncias. Então ele já te dá essa dica. Se a gente tiver uma violação do pressuposto de igualdade de variâncias, a gente pode fazer o teste T, mas a gente deve fazer um teste T com uma correção para essa heterogeneidade de variâncias. E essa correção chama a correção de Welch. Então, é só a gente clicar aqui, ó, Welch. Então, ele vai rodar o teste T normal, que ele vai chamar aqui de Student, e o teste T com correção de Welch. Essa correção, ela vai mudar um pouco o valor do T e ela muda o grau de liberdade.
e acaba mudando, consequentemente, o valor de P também. Então, para a nota de biologia, a gente vai interpretar essa primeira linha, linha do student, porque afinal de contas a gente tem homogeneidade de variâncias. E para as notas de física e história, a gente vai interpretar a segunda linha, que é a do teste T com correção de Welch. E quando você for descrever isso, vai dizer justamente da forma como eu estou falando. A gente tem ali um teste T com correção de Welch para variâncias heterogêneas, tá? Como que a gente interpreta um resultado de teste T? Aqui eu acho que é até mais simples que teste de normalidade e teste de Levene, né, de homogeneidade de variâncias. Para o teste T independente, como que a gente vai pensar? A nossa hipótese nula é sempre de que as médias são iguais. Então, por exemplo, a média de nota de biologia dos alunos que sentam na frente da sala é igual à média de nota de biologia dos alunos que sentam nos fundos da sala. Essa vai ser a nossa hipótese nula. A nossa hipótese alternativa vai ser que existe diferença entre essas notas. Então, a gente vai ficar com a hipótese nula, não vai rejeitá-la se nosso P for maior que 0,05 e vai rejeitar a hipótese nula caso P seja menor que 0,05. Para a nota de biologia, veja que o P é menor que 0,05, indicando que para essa nota a gente tem diferença entre os grupos, entre os alunos que sentam na frente e os alunos que sentam nos fundos. Para a nota de física, lembra que a gente vai interpretar a segunda linha, mas a gente vê aqui também um P menor que 0,05, portanto, aqui a gente também tem diferença entre os grupos. Já para a nota de história, a gente também vai interpretar a segunda linha, mas veja que o valor de P é maior que 0,05, então para essa nota a gente não tem diferença entre os grupos, ok? E eu tô falando assim, diferença entre os grupos, mas você pode estar se perguntando, tá, e quem tá indo melhor? Quem tá tendo uma nota de biologia maior? O grupo frente ou o grupo fundos? Tá aí uma boa pergunta. Pra gente avaliar isso, a gente pode pedir aqui as estatísticas descritivas. Então, se a gente clicar aqui em Descriptives, ele vai gerar uma tabela com as estatísticas descritivas, no caso, média e desvio padrão. Além disso, a gente tem aqui o N, né? A gente tem também o erro padrão e um coeficiente de variação, mas eu vou focar aqui em mais de desvio padrão. Então, veja que para a nota de biologia, as pessoas que sentam na frente têm aí em média uma nota de 6,5 e a galera do fundão tem uma média aí 4. Para física, também as pessoas que sentam na frente têm uma média aí de 6,6, né? E as pessoas que sentam nos fundos da sala têm uma média de 4 pontos. Já para a história, ainda que as pessoas que sentam na frente tenham uma média maior, né? Então aqui 5,5 comparado a 4,3, essa diferença não é significativa. Então ela só é significativa aqui para a nota de biologia e para a nota de física. Aliás, uma coisa que eu não comentei, a gente tem a opção de copiar essa tabela e exportá-la depois, por exemplo, para um Excel, para o Word. Se você clicar aqui, você tem a opção de copiar, tá? Outra coisa que a gente pode pedir aqui, até para facilitar a nossa visualização, são gráficos. Então, aqui tem algumas opções de gráfico. A gente pode, por exemplo, pedir aqui esse Descriptive Plots, que vai colocar a média e acho eu que é o desvio. O intervalo de confiança. Então, a gente vê aqui a comparação entre os grupos, né, para biologia, física e história. Não acho esses gráficos lindíssimos, acho que eles são mais para a gente olhar mesmo, ver o que está acontecendo. Ele nos dá a opção de pedir bar plots, ou seja, gráficos de barras, que são bem básicos ali, né, bem comuns. Então, aqui ele plota com intervalo de confiança, mas se eu quiser eu posso trocar para ser o erro padrão. No entanto, já vou te dizer que esse tipo de gráfico não é muito recomendado para a gente representar variáveis numéricas. Tem toda uma discussão que esse tipo de gráfico não é o ideal. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para um post no meu blog que discute justamente isso, tá? Quais são as alternativas aí. E a gente tem a opção também de pedir esse Rain Cloud Plots, que eu acho legalzinho, apesar de ser um pouco diferentão, talvez de primeira não é muito óbvio, né? Mas ele mostra aqui tanto um dot plot, ou seja, eu tô vendo aqui cada pontinho representando uma pessoa. Ele mostra também um box plot e ele mostra aqui uma curva de densidade. Então dá pra gente ter uma noção melhor aí de como esses grupos estão se distribuindo, já que eles são diferentes, o quão diferentes eles são, como essa diferença está acontecendo.
E aí, acho que eu deixei o que, na minha opinião, é uma das cerejas do bolo para o final. Além de tudo isso, a gente pode pedir também. Eu vou mostrar esse aqui. Esse ainda não é a cereja do bolo, calma. O Location Parameter. O que seria isso daqui? Ele vai mostrar pra gente qual é a diferença média entre os grupos, tá? Então, ele mostra aqui que para a nota de biologia, a diferença média entre o grupo frente e o grupo fundos é 2,53, na verdade 54, arredondando. Isso nada mais é do que a diferença entre essas médias aqui. Para a nota de física é 2,55, de novo a diferença aqui. E para a nota de história é 1,18, de novo essa diferença aqui. E eu ainda posso pedir um intervalo de confiança para essa diferença. Aqui fica um pouquinho maior, né, a tabela, mas ele me mostra, então, por exemplo, eu sei que o intervalo de confiança para essa diferença aqui é 1,4 a 3,6. Como esse intervalo de confiança não inclui o zero, eu sei que essa diferença aqui entre os grupos é estatisticamente significativa. Essa informação, ela é correspondente, complementar à informação do valor de P. Pode ver que aqui, ó, na história, que a gente tem um valor de P maior que 0,05, portanto, a gente tem aqui uma nota que não difere estatisticamente entre os grupos, a gente tem um intervalo de confiança que inclui o zero. Veja que o valor mais baixo está aqui, negativo, e o valor mais alto é positivo, então o zero está no meio dessa história. Agora sim, vou tirar isso e vou mostrar o que eu chamei aí de cereja do bolo, que é o tamanho de efeito. Então, se a gente clica aqui, o JASP calcula o tamanho de efeito. Ele tem a opção de calcular intervalo de confiança para o tamanho de efeito. E ele traz 3 opções de tamanho de efeito. Isso me deixa muito feliz. Então, a gente conhece mais o D de Cohen. O D de Cohen é o mais usado, é o padrão ali para se reportar. Mas nem sempre ele é o melhor. Então, o que se discute? Que o D de Cohen é um bom tamanho de efeito. No entanto, se sua amostra for muito pequena, o ideal seria usar uma versão corrigida dele, que é o que se chama de G de Hedges, né? O Hedges G. O G de Hedges, ele funciona melhor para amostras menores. Então, se você tem ali uma amostra menor que 30, menor que 20 principalmente, o G de Hedges seria melhor do que o D de Cohen, tá? Outra coisa é que tanto o D de Cohen quanto o G de Hedges são recomendados quando você tem homogeneidade de variâncias. Porque eles são calculados de uma forma que, se os grupos diferem em relação à variação, ao desvio padrão, isso influencia muito a estimação do D de Cohen ou G de Hedges. Então, nesses casos, se recomenda usar o delta de Glass, o Glass Delta. Então, aqui ele traz também a opção do Glass Delta, ok? O Glass Delta, ele vai ser calculado usando o desvio padrão de um dos grupos apenas. Então, aqui ele fala para você que ele está usando do fundos. Portanto, a gente, de certa forma, teria 2 Glass Deltas diferentes. Um usando o desvio padrão dos fundos e outro calculado usando o desvio padrão da turma frente. Adicionamos aí uma complicaçãozinha, né? Mas, enfim, quando a gente não tem homogeneidade de variâncias, a gente deveria usar o delta de Glass, tá? Como a gente interpreta esse tamanho de efeito? Tem mais de uma forma de interpretar, porque, como tudo na vida, não existe um consenso, então tem mais de uma fonte de sugestão de interpretação, mas a mais aceita, a mais basicona, é uma do Cohen, do livro do Cohen de 1988, e a sugestão é que valores de D de Cohen, e essa classificação daí se estende ao G de Hedges e ao delta de Glass. Se eles forem acima de 0,2, então a gente tem um tamanho de efeito pequeno. Abaixo disso seria um tamanho de efeito irrisório. Acima de 0,5, médio, e acima de 0,8, grande. Tem classificações que ampliam isso e criam, por exemplo, uma categoria que seria um tamanho de efeito muito grande, mas enfim. Aqui, veja que para a nota de biologia e para a nota de física, a gente está falando de um tamanho grande, que está acima ali de 0,8. Já para a nota de história, a gente tem aqui um tamanho que é médio, né? Mas lembrando que para a nota de história, a gente não tem uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos.
Esse tamanho de efeito médio sugere que, a depender do tamanho da amostra, se a gente estivesse trabalhando com uma amostra maior, talvez a gente tivesse aí uma diferença entre os grupos, ok? Só que no caso, né, como a gente vai treinar aqui e reportar a nota de física, eu não vou reportar o D de Cohen, eu vou reportar o Glass Delta, tá? Eu já vou trocar. Só um detalhe aqui, se você tá assistindo a esse vídeo, eu até tive que regravar porque eu cometi uma besteira, então já vou te contar qual besteira eu fiz para você não fazer a mesma besteira. Quando eu olhei aqui as colunas, eu acabei lendo a coluna errada, porque eu acabei lendo essa coluna aqui. Quando, na verdade, se a gente está pensando em tamanho de efeito, a gente tem que focar nessa primeira coluna. Essa aqui é a SE, né, que é a do erro padrão do D de Cohen, que é calculado para a gente conseguir calcular aqui um intervalo de confiança para ele, tá? Então, a interpretação de tamanho de efeito é feita em cima dessa coluna aqui. Então, como para treinar a gente vai reportar a nota de física, eu vou trocar aqui para o Glass Delta, ok? Então, veja que, de novo, a gente tem aqui um Glass Delta que é grande, o tamanho de efeito, né? A classificação, inclusive, é a mesma que a gente usa. Então, o tamanho de efeito é grande, tanto para a nota de biologia quanto para a nota de física. E ele até é grande também para a nota de história, se a gente for se basear no Glass Delta. Mas tem um detalhe importante que eu vou aproveitar para a gente falar aqui, que é o seguinte. Quando a gente pensa lá no banco de dados, a gente deveria calcular 2 Glass Deltas. Cada um com um determinado grupo como referência. E para fazer essa troca, eu vou vir aqui, clicar em posição da sala e inverter, tá vendo? Vou colocar aqui Reverse the Order of Labels, né? Vou fechar e vou voltar lá para o meu teste T, que tá aqui guardadinho, ó. Tá vendo que o delta de Glass mudou para todo mundo? Por que isso aconteceu? O D de Cohen não vai ter mudado, tá? Ele no máximo vai mudar aí o sinal, mas não o valor absoluto dele. O Glass Delta muda, tá? Por que ele muda? Exatamente porque a gente tem duas formas de fazer esse cálculo. Uma delas é usando o desvio padrão de um dos grupos e a outra usando o desvio padrão do outro grupo. Então, a gente tem duas formas de fazer esse cálculo. O que se recomenda na literatura? Que a gente reporte os dois. Tanto o que está, por exemplo, com o grupo frente dentro do cálculo, quanto o que está com o grupo fundos dentro do cálculo, tá? Eu sei que isso é meio complexo, não é muito habitual as pessoas terem esse nível de conhecimento da discussão, tá? Mas é o que acontece. E ainda bem que eu inverti também para te mostrar que tamanho de efeito pode ser negativo, tá tudo certo, não tem nada errado com isso. Só que quando a gente faz a interpretação aqui da magnitude do efeito, a gente pensa no valor sem o sinal, né? Então, aqui, por exemplo, continua sendo um tamanho de efeito grande, aqui também, e aqui passa a ser um tamanho de efeito menor que médio, né? Na verdade, um tamanho de efeito pequeno. Tá vendo que eu fiz essa comparação aí, ignorando o sinal, né? Ok. Então, aqui eu vou reportar o resultado da nota de física. Eu vou colocar aqui só esse Glass Delta, tá bom? Vou colocar só esse pra gente não gastar muito tempo, mas você poderia reportar os dois. E aí, na metodologia, você explica que foram calculados 2 deltas de Glass, um com o desvio padrão do grupo frente, outro com o desvio padrão do grupo fundos, e os dois indicaram uma magnitude grande como tamanho de efeito, tá bom? Então, vamos lá, vamos reportar esse resultado. A gente vai falar assim, o teste T com correção de Welch indicou que os grupos frente e fundos diferem estatisticamente quanto à nota de física. Fiz uma afirmação. Na frente dessa afirmação, eu vou colocar tudo aquilo que reforça essa afirmação, né? Que tá ali validando essa minha afirmação. Então, eu vou colocar o valor de T, o valor de grau de liberdade, o valor de P e vou colocar aqui também o delta de Glass, tá bom? Aqui a gente vai colocar como valor de T esse 4,43 aqui, lembrando que a gente está reportando de Welch, porque a gente não tem variâncias homogêneas aqui para a nota de física, né? Lembra disso. Aí a gente vai colocar o grau de liberdade aqui, o do Welch também. Vamos colocar que o P foi menor que 0,001. E a gente vai colocar ali que o delta de Glass foi menos 1,219. Ok?
Você pode complementar essa resposta ainda dizendo coisas como: as notas do grupo frente foram estatisticamente superiores às notas do grupo fundos, tá? Ou a gente já poderia ter construído a frase já falando direto o sentido dessa diferença. Tanto faz, você vai achando aí o seu estilo de escrita, tá? Você inclusive poderia colocar as próprias médias na resposta, o desvio padrão, então tem como complementar, deixá-la um pouco mais completa, tá? Mas o jeito que a gente fez já resolve bem o problema aí, já descreve adequadamente de um jeito super apropriado para um artigo. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha também entendido a ideia do porquê que eu acho o JASP tão legal. Acho que ele traz recursos muito legais com uma interface muito amigável. Me conta se você quer outros vídeos no JASP, aprender outros testes no JASP para eu entender aí se tem um interesse. Como sempre, se você curte esse conteúdo, por favor, curta os vídeos, comente. E além disso, aproveitando para lembrar, eu tenho muito conteúdo de estatística também lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então, se quiser, me segue por lá também. É isso, gente. Até mais.